Ontem o Vitória estreou na Copa do Nordeste, que ao meu ver, pelo menos nesse momento, deveria ser a nossa prioridade, né? A competição é que a gente tem que ter uma maior atenção, uma maior dedicação, porque já tem muito tempo que o Vitória não consegue absolutamente nada nessa competição. O Vitória não é campeão da Copa do Nordeste desde 2010. De 2013 pra cá, que foi quando mudou esse formato da Copa do Nordeste, o Vitória não conseguiu nem chegar na final. Há muito tempo que a gente não passa nem na fase de grupos. E o presidente Fábio Mota disse que esse ano a Copa do Nordeste é uma prioridade, mais do que o Baianão. Mas não sei se pra Carpini a Copa do Nordeste é uma prioridade. Primeiro pela escalação, que ele começa, né, o jogo. Segundo pelas modificações, colocando o Val Soares pra estrear, né, pra ganhar ritmo. Colocando o Carlos Eduardo logo no intervalo pra ganhar ritmo. Deixando os jogadores que já estavam com ritmo, já estavam jogando no banco, como por exemplo Bruno Xavier, né, não entrou no jogo ontem. Então assim, eu não sei se pra Carpini a Copa do Nordeste é uma prioridade. Mas enfim, vamos falar do jogo. Eu estava com aquela derrota no retrasado, né, pro CRB, aquela goleada de 6-0 aqui na minha garganta. Eu não dormi bem naquela noite, eu não tive uma boa semana quando a gente tomou 6-0 do CRB. Foi uma das piores semanas da minha vida. Nossa, que exagero, Foi uma das piores semanas da minha vida. Talvez a semana que eu fui mais gastado no meu trabalho. Foi depois daquele 6-0. Acho que nem no Bavi me gastaram tanto do que depois daquele 6-0. Então eu queria descontar, eu tenho raiva do CRB. Então uma estreia de Copa do Nordeste, o Vitória com um time de Série A, com a base do time toda de Série A, o CRB que tem um time ok, mas um time de Série B. Então o Vitória tinha que chegar lá e se impor, a obrigação do Vitória, isso é óbvio. Ah, mas é início de temporada, os jogadores estão voltando. Velho, o Vitória tem que chegar lá e se impor, é início de temporada pro CRB também. É um time de Série A que vai disputar o Sul-Americano contra um time de Série B, então o Vitória tinha a obrigação de ganhar, ponto. Tinha a obrigação de ganhar. Então, começa o jogo, o Vitória com esse esquema aí de 3 zagueiros e 3 volantes, e por incrível que pareça, a gente estava com o time exposto. Porque os nossos alas estavam atacando, os nossos volantes saindo, né, pra fazer aquela marcação, pressão e tal, e os nossos zagueiros estavam expostos, e foi assim que o CRB fez o primeiro gol. Ao meu ver aqui também, uma falha bizarra, deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo aqui. Uma falha bizarra de Zé Marcos, né? Então, perceba, ó, velho, é 2 contra 2. Como que um time... Olha isso aqui, olha esse frame aqui. Como é que um time que tá com 3 zagueiros e 3 volantes tá assim, tão exposto? Tudo bem que os caras adiantaram as linhas, fizeram a marcação, pressão, e a braga toda aqui desse rapaz, né, de Zé Marcos. Não vou, assim, fora Zé Marcos, não, nada disso. Mas já mostra que não é um cara muito confiável, né? Não é muito confiável. Pelo menos nesse esquema de 3 zagueiros, ele tendo que sair mais. Errou o passe pra Wagner. O Anselmo Ramon dá pra Léo Pereira chuta, Arcanjo faz uma ótima defesa. Eu não sei porque que vocês estão falando que Arcanjo falhou. Arcanjo não falhou em nenhum dos 2 gols, tá? Aqui ele fez uma ótima defesa. E o Anselmo Ramon se posicionou bem, pegou o rebote e fez o gol. 1-0, beleza. Até esse gol, velho, o Vitória tava até jogando bem. Não é que o Vitória começou assim mal. O Vitória não tava mal no jogo, não. Tava, assim, tomando alguns ataques perigosos, mas tava tocando bem, girando a bola, chegando. O goleiro Marcelo Albino fazendo milagres, né? Muitos milagres. Até que, deixa eu ver se eu acho aqui o nosso gol de empate. Até que o Vitória consegue empatar nessa jogada aqui de Claudinho. Mais tarde eu vou falar dele. Claudinho jogou muita bola ontem. Gostei muito de Claudinho. Janderson faz um movimento correto aqui. Ele volta um pouquinho. Depois sai em velocidade. O zagueirão aqui deu condição. E quando o goleiro saiu, Janderson finalizou muito bem. Uma finalização de fato de camisa 9. Janderson é o camisa 9 então? Não. Não é. Mesmo tendo feito gol, Janderson não é o nosso camisa 9. O Vitória precisa urgentemente de um camisa 9. E se inventarem Carlinhos, eu vou ficar muito triste.
Sério mesmo. Se trouxerem Carlinhos, eu vou ficar muito, muito, muito triste. Porque todo mundo tá dizendo que o cara não vai dar certo aqui. Carlinhos não vai dar certo aqui. Carlinhos não é jogador de Série A. Carlinhos é jogador de Cariocão. O Flamengo está tentando se livrar do cara e não consegue. Não é possível que o Vitória vai fazer esse favor pro Flamengo. Então, por favor, não me inventem de trazer Carlinhos. Depois, né, o jogo segue. Termina o primeiro tempo. O Vitória termina o primeiro tempo com uma postura boa. Eu achei, inclusive, que no segundo tempo a gente iria voltar um ritmo bom, que a gente iria conseguir o segundo, o terceiro gol, porque o Vitória estava realmente melhor que o CRB. O CRB termina o primeiro tempo morto. Morto. E aí, assim, o segundo gol do CRB foi bem parecido com o primeiro, velho. A nossa primeira linha ali meio exposta. Ó, de novo aqui, ó. 2 contra 2. Os caras aqui no mano a mano, não tem cobertura, nem nada. Neres tá totalmente adiantado aqui. E Wagner falhou. Eu amo Wagner, você ama Wagner, todos nós amamos Wagner. Mas Wagner falhou. Anselmo Ramon é mais alto e mais forte que ele. Nunca que ele poderia ter feito isso aqui. Dá um passinho pra trás, velho. Ou então, tenta antecipar. Não, acho que nem dava pra antecipar aqui. Mas esse combate corpo a corpo se deu mal, tomou o giro. Anselmo Ramon deu uma tapa de 3 dedos do caralho. Esse cara joga muito contra o Vitória, né? Contra o Vitória ele vira o Lewandowski. E esse tal do Léo Pereira que deitou e rolou o jogo inteiro sozinho, completamente sozinho o jogo inteiro. Zé Marcos, um pouquinho acima do peso aí, né? Pré-temporada, beleza. Tá comendo bastante acarajé. Não conseguiu. Acho que ele não ganhou nenhuma bola, assim. 1 contra 1 contra esse Léo Pereira. Olha que não é um jogador top de Série A. É o Léo Pereira. É um bom jogador, mas não é um jogador de Série A. E aí o CRB faz 2x1. Quando o CRB faz 2x1, aí o Vitória acorda. Porque até aqui, ó, 15 minutos, né? O Vitória tomou gol aos 15 minutos. Até os 15 minutos o Vitória não tá fazendo nada no jogo. Tava assistindo o CRB jogar. Assistindo. O segundo tempo, o Vitória voltou uma bosta pro segundo tempo. Detalhe que seu Caprini colocou Carlos Eduardo aqui no lugar de Fabri. Carlos Eduardo no lugar de Fabri. Enfim. E aí o Vitória acorda pro jogo. Começa a atacar, começa a se impor, tem mais qualidade. E aí 5 minutos depois a gente faz numa jogada aqui de Claudinho cruza, Wagner escora, segunda assistência já de Wagner. E Neres, que tava fazendo uma ótima partida, faz o nosso gol de empate. Depois daí o Vitória até que foi pra cima. O CRB perdeu oportunidades, o Vitória no final. Eu não sei nem se eu vou falar muito aqui de Mosquito, tá, velho? Mosquito perdeu um gol bizonho, né? Deixa eu ver se tá. Mosquito perdeu um gol bizonho ontem. E aí a galera começa a trazer aqui os lances, né? Todas as vezes que Mosquito perdeu gols. O problema é que Mosquito não perdeu um gol contra a Jacuipense. O Mosquito não perdeu um gol na primeira rodada do Brasil. Mosquito perdeu um gol contra o Vasco, onde a gente tava tomando 1x0 numa fase horrível dentro do Barradão. Mosquito perdeu um gol contra o Corinthians, onde o jogo tava 1x1 e a gente tava numa ascensão, podendo vencer um concorrente direto pra quem sabe até ir pra pré-libertadores. Mosquito perdeu um gol contra o Grêmio, onde o Vitória ainda tinha chance de pré-libertadores, o jogo tava 0x0, eu acho. Acho que tava 0x0. Mosquito perdeu um gol também, claro. E ontem, 2x2. Estreia da principal competição até o momento, né, que é a Copa do Nordeste. De uma competição que a gente tem que ter sede de ganhar. E ele perde um gol no final do jogo. Bizonho. Na cara do goleiro. Ele tem medo de chutar pro gol. Essa que é a verdade. Eu acho que isso é um problema mental já. Não um problema mental, mas tipo assim, é algo psicológico. Ele tem medo. Ele já perdeu tantos gols, não só no Vitória, tá? Porque a torcida do Corinthians já reclamava dele antes. A torcida do Corinthians já reclamava exatamente disso. Que ele não sabe fazer gol, ele não tem decisão, ele não consegue tomar boas decisões. Então ele chegou na cara do gol, ficou com medo de chutar, se cagou todo, ficou todo calabreado de bosta, se cagou. Limpou o zagueiro, eu achei até que o zagueiro arrastou um pouquinho o pé dele e tal, mas eu acho que nem marcaria pênalti nesse lance, sinceramente. E ele cai no chão e perde o gol. Ele poderia ter tocado, ele poderia ter chutado cruzado, ele poderia ter
dado uma bomba na cara do goleiro, enfiado o goleiro dentro da rede. Ele poderia ter feito muita coisa e ele tomou a pior decisão possível, que era limpar o zagueiro. Então assim, é esforçado, corre, vai na linha de fundo, ajudou em alguns momentos, mas se ele não melhorar esse fundamento básico de um atacante de futebol de Série A, é tchau, velho. Pelo amor de Deus. Eu não acho que ele deva sair hoje, mas se ele não melhorar esse fundamento até começar o Brasileiro, eu emprestaria. Eu emprestaria e traria outro. Não é possível, velho. Como é que Léo Pereira, o craque da Série B lá, consegue chegar na cara do gol e chutar forte, cruzado, bem, fazer o gol e tal? E Mosquito, que é o cara que chegou aqui pra resolver, não consegue, velho. Enfim. Então, a gente começa o jogo assim, com 3 zagueiros, 3 volantes, 2 alas, né, que participaram muito bem do jogo. E 2 bagres, ou melhor, 2 atacantes espetados. Aí agora vamos lá, avaliação individual. Esteve jogou muita bola ontem, no primeiro tempo. Claudinho jogou muita bola ontem. Neres jogou muita bola ontem. E Ronald, bota esses 4 aí. Esses 4 jogadores foram muito bons ontem. Os destaques, tá? Frigideira. Quem tá na frigideira não jogou nada ontem. Hiller não jogou nada ontem. Zé Marcos não jogou nada ontem. Eu poderia até botar Wagner aqui nessa lista porque ele falhou, tá? Ele falhou no gol, não jogou muito bem não, certo? O William Oliveira também apagadíssimo. Fábio tentou ali, né, fazer um feijão com arroz e tal, mas foi muito apagado. Mas pra mim os 2 piores, Zé Marcos e Hiller, tá? E depois aí, lá no final do jogo, o Carpini tenta mudar ali mais ou menos pra um 4-3-3, né? Ele colocou, se eu não me engano, ele abriu o Carlos Eduardo. Vai editar ao vivo mesmo, vocês que esperem. Ele abriu o Carlos Eduardo, ele botou o Mosquito. Ele botou uma formação mais padrão, né? Mais assim, pelo que a galera mais gosta, né? Com um Rato, com um meia armador. Não seria nem 4-3-3, seria um 4-2-3-1, assim, né? Com Rato aqui. Aí ele botou Janderson de centroavante. Acho que eu vou até cortar essa parte pra não ficar demorado. Ele botou Carlos Eduardo aberto. Mosquito aqui. Então em algum momento do jogo, aí do meio pro final, o Vitória ficou mais ou menos assim. Aí depois Hiller tava aqui, depois ele tirou Hiller e colocou Val, né, pra estrear na Copa do Nordeste. E Ronald tinha tirado já o William Oliveira e Ronald. Beleza, o Vitória ficou mais ou menos assim. E eu gostei muito aqui dessa formação, tá? Ele tirou o Zé Marcos também, né, pra colocar o Mosquito, né? Ele tirou um zagueiro, beleza. Tá errado aqui a zaga, mas vou deixar assim, só pra vocês verem aqui na frente. Então, o Vitória ficou uma formação pra mim mais agradável, assim, né? 2 volantes, 2 pontas, Rato criando e Janderson na frente. E o Vitória melhorou a produção ofensiva. Ficou exposto, tanto que o CRB perdeu até algumas chances ali no final do jogo. Teve uma cabeçada que se o cara fosse um pouquinho mais alto, ele conseguiria cabecear e encher aquela bola, o cara do CRB. Então teve um chute de Léo Pereira na rede do lado de fora. O CRB até teve chances no final, porque o Vitória estava exposto, né? E o Vitória teve chances também. Teve uma cabeçada de Janderson, teve o gol que o Mosquito perdeu, o William Oliveira perdeu o gol. Se eu não me engano, como é o nome dele? Cáceres também perdeu um gol, enfim. No geral, foi um jogo ruim? Não foi um jogo ruim. Foi um ótimo jogo do Vitória? Também não. Foi uma nota 6, um jogo ok, um jogo de início de temporada, mas o Vitória tinha que ter ganhado esse jogo. Eu não vou ficar aqui dizendo que eu tô desesperado por classificação. Eu tenho muita fé que a gente vai classificar. Mas assim, é um peso. O Vitória tem que classificar. O Vitória é obrigado a classificar nesse grupo, pelo amor de Deus. O Vitória vai pegar Altos no Barradão, Motoclube no Barradão, Souza no Barradão e o Ferroviário eu acho que é fora. O Vitória tem a obrigação de vencer esses 4 jogos. O Vitória não pode empatar em nenhum desses 4 jogos. Contra o Sport, beleza, duelo difícil de Série A no Barradão e tal. Contra o Fortaleza, beleza. Não que o Vitória tenha...
Ah, pode perder, não é isso, mas são jogos mais difíceis, ok. Agora, esses outros 4, o Vitória tem a obrigação de vencer. Obrigação. E o seu Carpini tem que levar a sério a Copa do Nordeste. Quer fazer teste? Quer fazer estreia? Faça contra o Colo-Colo na Fonte Nova. Faça contra o Jacobinense no Barradão. Faça contra esses times no Baianão, que o Vitória pode fazer teste e ganhar o jogo. Como foi contra o Juazeirense, por exemplo. Mas na Copa do Nordeste o Vitória tem que ganhar, obrigação ganhar o jogo, os jogos. Até porque você sabe que o primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro pega o segundo e o quarto pega o primeiro. Ou seja, se o Vitória passar em quarto, o Vitória pode pegar o Bahia nas quartas. Ah, você tá com medo do Bahia? Não! Mas é muito melhor deixar para pegar um time mais forte na semi ou na final. Então assim, se a gente passa em primeiro, a gente pode pegar um CSA, um Náutico, um time mais fraco, aí passa e aí na semifinal a gente vê o que acontece. Então o Vitória tem que passar pelo menos em primeiro ou segundo pra ter essa segurança, tá? O vídeo ficou longo, mas é isso, muita coisa pra falar. Sábado, Fonte Nova, estarei lá. Vamos lotar Fonte Nova, vamos assistir o Vitória lá na nossa casa de praia, vamos incentivar e vamos ganhar, né? A gente tem que ganhar, classificar também logo no Baianão. Mas eu quero ver um Bruno Xavier, por exemplo, contra o Colo-Colo. Pode dar até mais tempo pra Val, pra pegar ritmo, né? Eu quero ver mais de alguns jogadores. Pode até colocar alguns meninos da base também pra ganhar ritmo, desde que o jogo já esteja seguro. Tchau e até a próxima.